A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais uma videoaula de estudo bíblico em alusão nesta feita a EBD, quarto trimestre dos jovens. Estamos estudando sobre o tema liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir, com comentários de Elias Torralbos. E eu tenho dito que essa lição é tão poderosa, ela é tão especial, que apesar de ser direcionada primordialmente aos jovens, pois se trata de EBD dos jovens, mas ela tem uma significância tão grande, tão ampla, que se estende também aos senhores, às senhoras, aos anciãos, a pastores, a lideranças que já têm muitos anos na igreja, aos que almejam liderança, enfim. No que tange a liderança cristã, quem ama esse assunto não pode perder estas videoaulas. Vale também salientar aqui que eu sempre ressalto isso, tanto na EBD jovens como também de adultos. Estas videoaulas ou de qualquer outro expositor da Bíblia nunca e jamais pode substituir sua presença na sua congregação. Valorize a EBD presencial onde você se congrega. Aqui é só um subsídio, é só para ajudar no suporte, é só para contribuir de alguma forma para o reino de Deus nessa questão do estudo bíblico. Mas eu sempre incentivo os irmãos a não se tornar um desigrejado. Vá se congregar na sua igreja e também participe da EBD. Você pega uma videoaula como essa, domingo vai para a escola dominical, já vai afiado, em nome de Jesus. Estamos na lição de número 6, pela graça de Deus, e vamos estudar sobre exemplos de liderança feminina. O que a Bíblia diz sobre essa figura da liderança feminina? A Bíblia valoriza a mulher? As mulheres podem exercer cargo dentro da igreja? Pode ser consagrada pastora? Pode ser consagrada diaconisa? Vamos debater sobre isso nesta videoaula. O comentarista da lição, o Elias Torralbo, propõe para a lição de hoje trazer alguns exemplos para ressaltar essa importância da mulher na sociedade, na igreja, na família. E é claro que ele traz exemplos de liderança. Ulda, Débora, Lídia, Priscila. Também vai falar sobre qual é a relação de Jesus com as mulheres. E no último tópico, vamos trazer uma resposta ao feminismo. Ele traz alguns exemplos, mas é claro que a Bíblia está recheada de tantos exemplos de mulheres que exerceram liderança que não daria tempo neste rápido vídeo, ou mesmo na escola dominical presencial, que você passa ali 2 horas, não daria tempo com tantos exemplos. Mas ele selecionou alguns exemplos e nós vamos abordar sobre esses exemplos que ele propôs na lição de número 6. Quero te convidar a deixar já o seu like aí, deixa seu like. Se você é novo aqui no nosso canal, já se inscreva. Diariamente postamos mensagem de Deus, estudo bíblico, devocional, orações motivacionais. É bênção de Deus, irmão. É bênção de Deus para a sua vida. Então aproveita e já se inscreve no nosso canal. Deixa os seus comentários à medida em que você vai participando, vai vendo o desenvolver da lição. Você, se for surgindo questionamentos, pergunta lá que eu vou te responder. E vai interagindo conosco, vai dizendo de onde você está, de onde você é, que está gostando da aula. Eu acho que ficaria melhor desse jeito. O importante é você interagir conosco. Também quero te pedir, compartilha esta videoaula naquele grupo de irmãos que gostam de estudar a palavra de Deus, que gostam de estudar sobre liderança cristã, em especial agora essa temática sobre liderança feminina. Isso é muito importante. Compartilha. Seja um abençoador. Amém? Vem para a lição. Vamos para o nosso texto principal, segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículo 22. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum. Inclusive, Ulda é uma desses exemplos de liderança feminina, que inclusive nós vamos também abordar na videoaula da qual você está participando nesse momento. Se for de manhã, se for de tarde, se for de madrugada, mas você está comigo aqui agora, amém? Resumo da lição. Em toda a Bíblia é possível identificar
a mulher como parte do propósito de Deus, inclusive ocupando posições de destaque, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Que aí vem os equívocos do feminismo, que insinuam, defendem que nós, evangélicos, conservadores desses princípios judaicos cristãos, menospreza, inferioriza, não valoriza a mulher. E isso é totalmente errôneo, equivocado, e nós vamos mostrar isso dentro da palavra de Deus, porque essa é a melhor resposta que podemos dar ao feminismo, dentro da palavra de Deus. Mas isso é lá no último tópico, viu? Fica aí conosco até o final. Bem, eu quero te convidar a ler o texto bíblico. Eu sempre gosto, é a palavra de Deus, irmão. É a palavra de Deus, é a nossa base. Então vamos ler, ele trouxe 2 fragmentos sagrados, Juízes, capítulo 4, versículo 4 e 5. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículo 22 ao 28. Vamos lá? E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Segundo livro das Crônicas, 34. Versículo 22 a seguir. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido. E ela lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar, e sobre os seus habitantes, a saber todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhes direi, assim diz o Senhor Deus de Israel, quantas palavras que ouviste. Como teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Amém e amém. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, obrigado por esta leitura, por esta oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Continua nos dando graça, entendimento, ilumina, Pai, a nossa mente para compreender Tua palavra. Abençoa esse meu irmão que está do outro lado, acompanhando esta videoaula. Abençoa ele de maneira poderosa. Abençoa a família dele, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. E você digita aí, eu creio, eu recebo, e vamos avante em nome de Jesus. E meu irmão, vamos para o tópico de número 1, mulheres nas escrituras sagradas. No ponto 1, do tópico 1, falaremos sobre a criação da mulher. A mulher, ela é muito importante para Deus. É uma obra da criação de Deus. Assim como Deus fez o homem macho, Deus também fez a fêmea, a mulher. E isso mostra que ela tem uma importância para Deus. Isso já é bom de se destacar. A mulher, assim como o homem, é obra da criação de Deus. E ela é tão importante que a ela foi dado o dom de gerar vida. A mulher tem o dom de gerar a vida. Olha que glorioso, olha que extraordinário. Eu sou professor e quando participo dos encontros dos professores, naquela data especial do Dia das Mães, eu sempre ressalto isso. Porque quando é o dia do professor, a gente costuma dizer assim, não existiria o médico se não existisse o professor, não existiria o engenheiro se não existisse o professor, não existiria, e vamos citando, o advogado, essas funções, esses empregos que são valorizados na sociedade. E a gente fala justamente que o professor é quem gera esses grandes profissionais, para ressaltar a importância do professor. Aí eu costumo dizer no Dia das Mães, mas a gente for lá no fundo, bem no fundo, e refletir mais além, se não existisse mulher
não existiria o professor, não existiria o médico, não existiria o advogado. E veja que importância da mulher. Ela recebeu a dádiva de Deus de gerar vida. Então, a mulher tem sim importância para Deus. Ela é importante para Deus. Foi criada por Deus. Inclusive, na tradição judaica, existe lá uma história de que ela não foi feita do pé do homem para que estivesse sobre o domínio sarcástico, o domínio cruel, maquiavélico do homem, para o homem pisá-la. Não foi criada da cabeça para que estivesse acima do homem. Foi tirada da costela, do lado do homem, para andar lado a lado com o homem. A mulher tem a sua importância. Quer que eu te diga algo mais interessante sobre a criação da mulher? Deus precisou de algo para criar a mulher, para formá-la, a costela do homem. Então Deus fez lá aquela primeira cirurgia, deu a primeira anestesia no homem, aquele processo cirúrgico, o homem adormeceu, um sono profundo, Deus tirou a costela e formou a mulher. Então, se não houvesse primeiro o homem, não haveria a mulher. Olha a importância. Olha a importância da mulher de estar relacionada ao homem. O homem veio primeiro, depois veio a mulher. Mas por outro lado também, o homem se tornou incompleto. Porque ficou aquela lacuna, e isso fala da importância da mulher para o homem. O homem sem uma mulher do seu lado, ele não é nada. Me perdoe os solteiros, mas nós precisamos da mulher, de uma mulher do nosso lado, e não só a mulher no sentido conjugal. Nós precisamos de mulheres na sociedade, no trabalho, a mãe, a tia, elas têm a sua importância e o seu valor na sociedade. Então, Deus criou a mulher e isso a gente precisa colocar. Está na Bíblia. Deus criou a mulher, então ela tem importância para Deus. No ponto 2, falaremos sobre as mulheres no ministério de Jesus. Jesus ressaltou o valor da mulher. Primeiro, Jesus veio do ventre de uma jovem, de uma mulher, de uma figura feminina. Então veja que importante, o Filho de Deus nasceu do ventre de uma mulher, de uma figura feminina. E Jesus quebrou paradigmas, quebrou protocolos quando se tratou de mulher. Socialmente as mulheres eram desprezadas, eram rejeitadas, inferiorizadas, não tinham muita participação na sociedade. Jesus sabia disso, mas Jesus quebrou protocolos. A mulher samaritana é um exemplo disso. A mulher adúltera que foi colocada para ele julgar, e ele julgou bem aquela causa, a mulher adúltera. Isso mostra o valor de Jesus pela mulher. E tantos outros casos. Maria Madalena, as irmãs de Lázaro, Maria e Marta. Maria Madalena, que foi a primeira que viu a ressurreição e anunciou as boas novas da ressurreição de Cristo. Então a mulher tem o seu papel. Lá na hora da morte de Cristo, que ele está na cruz, as mulheres é quem estavam lá chorando, pranteando. Os discípulos foram embora, correram, e as mulheres estavam lá. Então existe uma relação muito forte de valorização da figura feminina no ministério de Jesus. Jesus muito valorizou a mulher, a importância da mulher. Então, quando olhamos para Jesus, reafirmamos a importância que tem a mulher e a figura feminina. Jesus quebrou protocolos sociais para mostrar o valor e a importância da mulher. E aí também vamos falar sobre o papel da mulher. Em Gênesis capítulo 2, 18, diz: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjutora que esteja como diante dele. E aí ele traz aqui a explicação, Elias Torralbo, do termo adjutora, que vem do latim adjuvare, que significa ajuda, auxílio, socorro. A mulher foi colocada como adjutora, aquela que auxilia, aquela que ajuda o homem na missão que Deus lhe deu. Então Deus entregou a missão ao homem e também à mulher. E a mulher é colocada como esse papel para ajudar o homem na missão que Deus entregou ao homem. Mas tem algo de interessante que eu quero destacar aqui, que está no livro. Eu recomendo a você que compre esse livro, coloque na sua biblioteca. Você que gosta de estudar liderança na igreja. Liderança na Igreja de Cristo, né, do Elias Torralbo, que é o que fundamenta as lições. Na página, deixa eu ver aqui, 69, na página 69, ele traz aqui algo interessante que eu destaquei para trazer para vocês.
O termo adjutora vem do latim adjuvare, como já falei, né, que denota ajuda, auxílio, socorro. Mas ele coloca algo que mais interessante. A mulher foi idealizada por Deus para servir como uma espécie de peça que faltava a engrenagem, ou ainda como alguém que complementa, que completa e torna algo possível. Então, em outras palavras, nós homens não seríamos nada sem a mulher. Não é bom que o homem esteja só. Quem está dizendo isso é o próprio Deus. Foi o próprio Deus que formou o homem e disse: não é bom que ele esteja só. Vou fazer uma disjutora. Vou fazer uma auxiliadora para ele. Ele vai cumprir a sua missão, o seu papel, mas sozinho ele não vai conseguir. Vou conseguir alguém que vai complementar, que vai ajudá-lo. Então, é uma dádiva de Deus. E aqui eu aproveito para agradecer a Deus pela minha esposa, pela minha mulher, pela minha mãe. São mulheres especiais na minha vida. São mulheres que Deus colocou. Então agradeça a Deus pela mulher que você tem. Ela expõe. Se não tem ainda, vai orando, varão, vai orando, jovem, para que Deus coloque uma mulher que lhe ajude em seu ministério. Você que quer exercer liderança, tem que ter uma mulher que tem esse perfil de mulher de Deus, que também vai exercer um papel de destaque ao seu lado e cumprir a missão de Deus. Amém? Dito isto, vamos para o tópico de número 2, falar sobre mulheres na liderança. No ponto 1, a liderança de Débora e Hulda. Aqui sim, nós já começamos a trazer exemplos de liderança feminina dentro da Bíblia. Vamos lá? Vamos avante? Irmãos, no tópico de número 2, mulheres na liderança, o comentarista traz uma proposta de 4 exemplos de liderança feminina. Débora, Hulda, Priscila e Lídia. Como eu falei inicialmente, a Bíblia está recheada de grandes exemplos de liderança feminina. Mas aí o comentarista, ele trouxe aí 4 exemplos que nós vamos passar por ele de maneira assim bem sucinta, mas enxergando nessas mulheres exemplos de liderança. Vamos começar por Débora. Débora é uma liderança que surge dentro do contexto do livro dos Juízes. E você sabe que o livro dos Juízes é aquele contexto em que o povo desobedece a Deus, o povo se distancia de Deus, então Deus traz o castigo, entrega ao seu povo aos inimigos, e aí o povo clama, o povo ora, o povo se quebranta, e Deus levantava um juiz. Nessa época dos juízes, do livro dos Juízes, não existiam lideranças fixas, eram lideranças esporádicas. Então, no momento de crise, Deus levantava um juiz, que era uma espécie de libertador, liderava o povo para uma guerra, libertava, tinha influência, e isso descreve bem, de maneira bem enxuta, o livro do Juízes. É um ciclo em que o povo é abençoado por Deus, se esquece de Deus, se entrega ao pecado, Deus traz o juízo, entrega o povo à espada, os inimigos vêm, cerca o povo, rouba, leva tudo, destrói as plantações, as criações, o povo ora, clama, Deus levanta o juiz e traz libertação. É basicamente isso. Inclusive, eu sugiro um livro para você. Juízes, a salvação de uma sociedade em crise. Juízes, a salvação de uma sociedade em crise. E esse livro é pequeno, bem fininho, mas retrata bem esse ciclo que acontece no livro de Juízes. Eu recomendo para vocês, muito bom. E aí, dentro desse contexto, houve muitas lideranças masculinas, mas também houve uma que se destacou, feminina, que foi a Débora. Débora foi levantada por Deus como uma juíza e tinha influência. Deus revelou para ela, em um dado momento, em que o povo de Deus estava diante da força do exército de Jalim, o Senhor deu uma orientação a ela de uma estratégia para vencer os inimigos e mandou que fosse entregar esse recado a Baraque. Então ela vai até Baraque, entrega a estratégia e veja que importância de liderança ela exerceu nesse momento de crise. Baraque disse que só ia para o confronto, só ia para a guerra se Débora fosse com ele. Débora disse: é comigo mesmo, eu vou na hora. E ela foi para a guerra. Agora imagine, em um contexto como esse de conflito, que você vê homens, na sua grande maioria, homens ali batalhando, lutando, Débora está lá no meio.
da guerra. Então, ela estava lá como mulher guerreira, como mulher batalhadora, como mulher de Deus, separada para exercer liderança. Então, nós enxergamos em Débora um exemplo de liderança feminina. Inclusive, ela foi sincera com Baraque e disse: olha, eu vou para a guerra. Agora tem uma coisa, você não vai receber a glória. A glória será para Deus, através de uma mulher. Todos saberão que o Senhor venceu essa guerra através de uma mulher. Topa, Baraque? Baraque disse: na hora, vamos. Então, Débora é esse exemplo de liderança feminina. Em um momento ali de grandes ciclos, no livro dos Juízes, em que Deus levantou homens como Sansão, Jefté e tantos outros, também temos em Débora um exemplo de uma mulher de Deus que exerceu liderança com maestria. Do livro de Juízes, vamos para o livro das Crônicas, sobre a história dos filhos de Israel, dos reis de Israel, dos reis de Judá. E a gente conhece bem essas histórias, desde a divisão de Israel em Reino do Sul e Reino do Norte. Se levantaram reis que faziam o que era reto aos olhos do Senhor, andavam nos caminhos do Senhor. Depois se levantava outro rei, que levantava altares a Baal, a Zerá, levantava a idolatria dentro do povo de Deus, a feitiçaria. Havia mistura no arraial do povo de Deus, casamento misto. Deus não se agradava disso. E aí Deus trazia a promessa de juízo que ia destruir, e aí de repente se levantava um rei reformista. A gente se depara no livro das Crônicas com reis que se tornaram reformistas. Um deles foi Josias. Josias foi um rei reformista, que inclusive o Ilquias acha o livro da lei e leva até o rei Josias. Então eles lendo o livro da lei, possivelmente ali Deuteronômio 28, e aí eles começam a descobrir que o povo está sob maldição, porque estão fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Quem lê Deuteronômio 28, lá tem as bênçãos que são ordenadas do Monte Gerizim, para os que servem ao Senhor, seguem os mandamentos, mas também tem uma lista lá enorme, viu, irmão? Uma lista enorme só de maldições sobre a vida do povo de Deus, se eles não andassem no caminho do Senhor, se eles não observassem a lei de Deus. E aí quando Josias com Ilquias observa a lei de Deus, então ele descobre através da palavra, olha que importante, a importância da palavra de Deus, irmão, de estudarmos a palavra de Deus, de lermos a palavra de Deus, de meditarmos nela de dia e de noite. A palavra de Deus estava perdida, primeiro ponto. E isso é preocupante, porque em muitas ocasiões onde chegamos por aí, a palavra de Deus tem sido tão suprimida, tão deixada de lado, é tanto modismo, é tanto jogo de luz, é tanta coisa, a palavra de Deus está se colocando no esquecimento. Não pode acontecer. Foi o que aconteceu em um dado momento com Israel. O povo esqueceu de Deus, perderam o livro da lei. Então o livro da lei foi encontrado, eles leram e descobriram que estavam sob maldição, porque estavam fazendo o que não agradava ao Senhor. Então Ilquias, a mando do rei, pega uma turma lá e vamos procurar a profetisa Hulda. Olha que interessante. Eles vão procurar Hulda, profetiza, diante de tantos ministérios proféticos que Deus levantou na terra, em sua grande maioria de homens, mas também houve mulher. Deus levantou mulheres para ser profetisa, e Hulda é um exemplo de mulher profetisa, de liderança. Quando olhamos para Hulda, vemos um exemplo de que Deus usa quem quer, na hora que quer, homem ou mulher, não existe essa. Deus separou Hulda para ser profetisa, e a sua influência é tão grande que quando o rei manda consultar um profeta, manda ir até Hulda. E vale salientar que nessa época já tinha um grande profeta em destaque. Quem? Jeremias. E olha a importância de Hulda, porque Jeremias é um profeta importante. Tanto é que o seu livro está entre os profetas maiores, um profeta literário. Ele tem uma literatura, ele tem um livro naquela parte ali dos profetas maiores. Jeremias foi um profeta importante em Israel. Agora veja que interessante. Mesmo tendo um profeta Jeremias naquela época, ainda assim enviaram para Hulda,
Procura a profetisa Uda. Então Uda é um exemplo sim de liderança feminina. Deus levanta Uda. Partindo para o Novo Testamento, temos a Priscila, que era casada com um homem chamado Áquila. Então Priscila era uma mulher que trabalhava assim como seu esposo, construindo tendas, uma cooperadora do reino de Deus e uma verdadeira discipuladora. Nós vemos em Priscila uma discipuladora e que muito contribuiu para o reino de Deus, fundando também igrejas. Então ali ao lado do seu esposo, trabalhando no discipulado, fazendo a obra de Deus. E inclusive foi ela, juntamente com seu esposo, quem discipularam o grande Apolo. Apolo, um mestre da oratória, um grande expositor da palavra de Deus, reconhecido na Bíblia. E ela passou também, aí teve esse discipulado do Apolo também, passou aí pela figura da Priscila. Então Priscila tem também um papel muito importante de liderança feminina na obra de Deus. Cooperadora do reino, incansável, ajudando o seu esposo na obra de Deus, mesmo com seus afazeres diários, mas sempre cooperando na obra de Deus. Cooperou com o ponto de pregação do evangelho, inclusive com Paulo. E Paulo reconheceu, em uma de suas cartas, Paulo reconheceu o grande exemplo de Priscila. Se não me engano, em Coríntios, 1 Coríntios, ele envia uma carta para 1 Coríntios e ressalta o valor dessa mulher. Ela é citada. E olha que nomes de mulheres são pouco citados na Bíblia. E aí quando a gente vê Paulo citando ela, realmente é porque ela tinha uma importância muito grande na obra de Deus. Priscila. Também temos a figura de Lídia, uma vendedora de púrpura, uma empreendedora importante, oriunda da cidade de Tiatira, uma mulher honesta, piedosa, fervorosa, recebeu o evangelho, inclusive acredita-se que ela foi a primeira europeia a se converter ao evangelho. Ela logo que foi batizada nas águas, recepcionou os discípulos, Paulo, Silas, para que ficassem na sua casa, hospedou, insistiu, fique aqui, e aquela insistência de Lídia gerou grandes milagres naquela cidade. Inclusive, foi naquela ocasião que ela viu Paulo ser preso, Silas ser preso, mas também testemunhou o grande milagre da libertação da prisão. Milagrosamente, Paulo e Silas foram libertos da prisão e o carcereiro se converteu e houve uma grande mobilização avivalística naquele lugar e Lídia teve a sua importância. Então, Lídia também é um exemplo de liderança. Então, assim, o comentarista traz esses 4 exemplos de liderança feminina, mas a Bíblia, repito, está recheada. Isso mostra que a mulher tem o seu papel de importância no reino de Deus. Ela tem um lugar de destaque. Ela tem um lugar de liderança na obra de Deus. E Deus usa quem quer, meu irmão. Homem, mulher, Deus é o dono da obra e a mulher tem sim espaço na obra de Deus. Assim sendo, nós vamos para o tópico de número 3, dar uma resposta ao feminismo. O feminismo é um movimento ideológico que tem influência ali com Karl Marx. Hoje se fala muito na figura da Judith Butler. Ela também tem uma importância muito grande dentro dos movimentos feministas. E a grosso modo, a gente vai se aprofundar nisso, claro, mas a grosso modo, o feminismo é um movimento ideológico totalmente contrário aos princípios de Deus. Utilizam argumentos, versículos isolados, bíblicos, para querer mostrar que a Bíblia não valoriza a mulher. Texto como fala da submissão, a mulher deve ser submissa ao homem. E submissão, deixe-se bem claro aqui, eu vou até trazer logo essa resposta. Deixe-se bem claro que submissão não quer dizer tornar a mulher capacho, escravizá-la, inferiorizá-la, menosprezá-la. Submissão é que ela tem uma missão abaixo da do homem. E isso não inferioriza a mulher. Será que eu ir para uma empresa, trabalhar e ter alguém superior a mim, isso me faz ser menos importante do que ele no trabalho que exerço? As hierarquias existem
para dar organização a um determinado grupo. A um grupo que tem uma visão, que tem um objetivo. Então, quando Deus colocou a mulher numa submissão ao homem, não é que ela seja menos importante do que o homem, não é para o homem pisá-la, maltratá-la, mas pelo contrário, Deus diz ao marido que ele deve amá-la, assim como Cristo amou a sua igreja, e se entregar por ela. E aí vão usando outros textos bíblicos, né? Por exemplo, quando Paulo fala lá em Coríntios que a mulher deve permanecer calada na igreja, isso é contexto, isso não menospreza a mulher de modo algum. Ali era algo específico, não é que a mulher não possa falar na igreja, não é que a mulher não possa pregar, não possa ensinar, não tem nada a ver com isso. E tantos outros textos que os feministas usam, as feministas usam, ativistas, né, para querer combater os princípios da palavra de Deus. O feminismo é uma rebelião contra Deus. É querer tirar a mulher do papel que Deus lhe entregou. E que de nenhum modo a Bíblia inferioriza a mulher, como também não incentiva que o homem a menospreze. E a gente já mostrou exemplos disso, já falamos sobre Jesus, já falamos que Deus criou a mulher para ter o seu lugar de destaque, de importância. Mas esse ativismo opressor do feminismo, na verdade, só barra aquilo que Deus tem para abençoar as mulheres. O feminismo é um ataque frontal ao padrão bíblico de relacionamento, inclusive quando se trata de família, quando se trata de casamento. São feministas, por exemplo, que defendem liberdade, a liberdade do seu corpo, por exemplo. A mulher é dona do seu corpo, então ela decide se quer ou não ter o filho. E são grupos feministas, por exemplo, que defendem o aborto, que aí é um crime, que é um grave pecado. E essas pessoas darão conta do que estão fazendo, do que estão defendendo. E aí vai se desvirtuando, vai se desencadeando tantos e tantos outros ataques à palavra de Deus. O feminismo vem para querer trazer um protagonismo para a mulher que não consegue. Não consegue dar esse protagonismo à mulher. Um protagonismo que Deus já deu à mulher em si. Ela é a imagem e semelhança de Deus. E ela tem o seu papel na sociedade, o seu papel na família, o seu papel na igreja. E a Bíblia em nenhum momento inferioriza a mulher, pelo contrário, mostra, ressalta que ela tem o seu destaque. E aqui nós já estamos trazendo uma resposta bíblica ao feminismo. Se nós olharmos para o que já foi dito anteriormente nesta videoaula e o que nós vamos ratificando já no final da lição, Deus valoriza a mulher, Cristo valoriza a mulher, os discípulos valorizaram o papel da mulher. A mulher tem a sua importância. A mulher tem a sua importância de acordo com a palavra de Deus. Não podemos deixar ser imbuídos por uma ideologia que é totalmente contrária a Deus. Primeiro, querer que a mulher seja igual ao homem é muito utópico. Querer imaginar uma sociedade em que a mulher será igual ao homem, nem biologicamente isso é capaz. Biologicamente somos diferentes, a nossa anatomia do corpo é diferente. E aí a gente vê algumas ativistas feministas, né, que deixam os pelos das axilas crescerem para ser igual aos homens, não usam absorventes para ser igual aos homens, nem biologicamente homens e mulheres são iguais. Homens não são igual a outros, somos diferentes. E é isso que torna o mundo legal. Nós somos todos diferentes, temos a nossa importância, cada um com o seu papel. Todos nós temos a nossa importância dentro do plano de Deus, homens e mulheres, e não podemos fugir disso. É uma aberração querer negar nossa própria natureza. Se Deus me fez macho, assim serei. Se Deus lhe fez mulher, você seja abençoada por Deus assim. E nessas diferenças constituídas por Deus, Deus tem um projeto, Deus tem um plano que não podemos compreender na sua plenitude. Então nossa resposta ao feminismo é na palavra de Deus. Deus fez a mulher, Deus fez o homem, e a mulher tem o seu papel. E um papel de importância no reino de Deus. Mas o feminismo,
as ativistas feministas querem a todo momento negar isso, orbitam ali por alguns textos isolados, querendo dizer que somos machistas, que não valorizamos a mulher, que menosprezamos a mulher, que a mulher não pode mais ser inferiorizada pelo homem, e inclusive, assim como qualquer outra ideia marxista, essas ideias feministas também querem justamente suplantar, desconstruir os princípios judaicos cristãos para estabelecer os seus princípios ateístas. Então, para se construir uma ideia feminista, é preciso que se desconstrua princípios judaicos cristãos. E quando falo de princípios judaicos cristãos, estamos falando da palavra de Deus, daquilo que está na palavra. Então, vamos desconstruir tudo isso sobre família, sobre princípios de vida, de valores, de ética, de moral. Vamos arrancar tudo isso para construir algo novo, um pensamento novo, uma mentalidade nova. Você veja que absurdo isso. E é por isso que nós colocamos como baluartes da palavra de Deus, da sã doutrina, e não aceitamos isso. E eu encerro com algo importante que ele colocou aqui. O Elias Torralbo coloca algo importante no final, que aí é para a gente trazer uma ponderação, trazer um esclarecimento daquilo que eu perguntei inicialmente. A mulher pode ser pastora? A mulher pode ser diaconisa? O Elias Torralbo traz uma explicação interessante sobre esse papel da mulher. Ele traz uma ponderação. Ele fala sobre essa importância da mulher. Deus criou a mulher. Ela tem o seu papel de destaque. Ela tem a sua importância na obra de Deus. É importante que se tenha a liderança feminina dentro da obra de Deus. Mas como assembleano, ele explica algo que eu achei muito interessante, muito pertinente, que eu quero compartilhar com vocês. Devemos deixar claro de que não tratamos aqui de ministério pastoral feminino. Primeiro, porque a nossa igreja não ordena pastoras. Segundo, tratamos a perspectiva de liderança comum de milhares de irmãs em departamentos eclesiásticos, que é uma realidade em nossa igreja. Então, perceba isso. Quando ele fala de liderança feminina, ele não está falando de ordenação para a mulher pastorear. Nossa igreja Assembleia de Deus não consagra a mulher para serem pastoras. Nós assembleanos. Até porque nós não vemos ali na Bíblia exemplo de mulheres que eram pastoras de igreja. Então, existe muita base bíblica para nossa igreja não fazer isso. Se as outras fazem, bem, cada um interpreta do seu modo. Mas nós não enxergamos, até mesmo nas orientações de Paulo, né, nenhuma recomendação de que mulheres sejam consagradas a pastores, mas sim homens. Mas isso não quer dizer que a mulher não tenha papel importante na liderança da igreja. A liderança na obra de Deus, em um departamento, liderança em vários setores da igreja, né, trabalho de visita, trabalho de oração. Existem vários setores em que a mulher ela exerce a sua liderança. Então ele deixa isso muito claro. Bom, eu considero isso por demais importante destacar para vocês. Nossa igreja Assembleia de Deus defende que nós não ordenamos mulheres para ser diaconisa, para ser pastoras. É claro que isso gera controvérsia, gera muito debate, discussão, mas temos que se posicionar a respeito o seu pensamento, que pode ser diferente do meu. Eu também não concordo com consagração para pastoras, não vejo respaldo bíblico para isso, não quero aqui condenar as igrejas que fazem isso, mas nós se posicionamos dessa maneira. E estou aberto, realmente aberto para ouvir o contraditório. Pode deixar seu texto bíblico aí, pode deixar sua inferência, seu comentário, e a gente vai construir um diálogo, até porque estamos aqui para aprender uns com os outros. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua igreja, o seu povo. Quero te agradecer por ter ficado comigo até o final. E se você ficou até o final, você me transmite uma mensagem de que gostou da videoaula. Então deixa seu like, deixa aí esse joinha que é muito importante para nós. Não esquece de compartilhar. Compartilha com outros grupos, com outros irmãos que gostam de estudar sobre liderança cristã. Aos jovens, nosso forte abraço, continue nos acompanhando aqui. E também, se você ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreva no nosso canal, pois diariamente estamos postando palavra de Deus, ensino bíblico, devocional, muita bênção de Deus, amém? Deus vos abençoe.